Neste vídeo, vamos estar falando sobre a tabela de preços. Antes, como parametrizar a tabela de preço? Você vem em utilitários, parametrização, e aqui você encontra essas 5 opções. Começando, primeiro eu tenho que definir quantas tabelas de preço que eu quero ter, que não tem limite. Então você pode trabalhar com 1, 2, 5, 10, 50 tabelas de preço dentro do seu sistema. É claro que você deve utilizar a quantidade necessária, adequada para a sua empresa. Então vamos definir os títulos. Nesse exemplo nós cadastramos 3 tabelas de preço: custo, venda e prazo. Se eu quiser cadastrar ou mudar o nome, né? Então aqui vai ser venda a prazo ou venda à vista e venda a prazo. E poderíamos ter uma venda promoção. Ok? Então, a nossa empresa vai estar trabalhando com estas 3 opções. É claro que o sistema também trabalha com um custo médio, que não é incluso aqui na tabela, mas sim direto no cadastro do produto, onde que, à medida que vai fazendo a compra, a entrada da mercadoria, ele calcula o custo médio. Mas, nesse exemplo que estamos colocando para você, poderia ter uma outra opção de custo, talvez seja o custo de reposição, alguma coisa que a empresa tenha optado. Uma outra opção do sistema é a calculadora. O que é essa calculadora? Então, a tabela de preço, calculadora. Imaginemos que você tenha feito a opção, vamos chamar aqui a calculadora, vamos chamar normal, você dá um nome que seja adequado para você. Então, a tabela de destino, o resultado da conta que vai fazer vai ser aplicado na tabela 2. Vai multiplicar 1,5 sobre qual tabela? Sobre a tabela 1. Então, o que vai fazer? O resultado da tabela 2 é 1,5 sobre a tabela 1. Se na tabela 1, que é a nossa tabela de custo que nós fizemos há pouco, for de R$100, a tabela 2 vai ser 150. Tá? O próprio sistema vai estar calculando. E podemos ainda fazer que a tabela 3 seja o resultado de 1,1, quer dizer, 10%, sobre a tabela 2. Então, na tabela 1 teremos 50% sobre a tabela 1 e na tabela 3, 10% sobre a tabela 1. Essa forma de calculadora, ela facilita a sua digitação. Ela é opcional e você poderá ter tantas calculadoras quantas desejar. A outra opção são o reajuste por lote. Então, depois de você ter cadastrado todos os produtos e você deseja reajustá-lo, aqui tem um atalho que permite isto. Então, um reajuste por lote. Você vai definir o grupo de produtos ou o grupo o código de produtos, o intervalo de produtos, que deseja fazer esse reajuste. Então, essa parte aqui de cima, ela é um filtro para selecionar os produtos que você desejar. Vamos dizer que queremos que no grupo 10, apliquemos um reajuste sobre os preços que já tinha lá, de 10% na tabela 1, de 20% sobre a tabela 2, 1,20, aqui também 10%, então 1,10, vai aplicar o markup de 1,10 sobre a tabela, na tabela 1, e 20% na tabela 2. Imaginemos que na tabela 3 você queira dar um desconto de 15%, então você manda multiplicar sobre a tabela 3, 0,85. E nessa outra tabela não vamos fazer nada. Então, agora, fazendo esse processamento, ele vai aplicar isso sobre os valores, independente da calculadora que você utilizou. Porque quando você aplica a calculadora, ele simplesmente serve para fazer o cálculo para você e grava o valor. Se agora
eu faço um reajuste por lote sobre, com esses índices sobre o produto, ele vai estar aplicando e vai estar observando esses índices que eu apliquei. Então aqui você vai estar processando essa rotina. Processo concluído. Eu já falei, é uma ferramenta que pode agilizar bastante quando você queira fazer uma revisão de preços dos seus produtos. Temos ainda o reajuste sobre a calculadora. Essa parte de cima é o filtro, então você pode digitar de um código de produto até um outro, de um grupo, podemos pegar novamente aqui o grupo 10, como selecionamos antes, ou de um código paralelo, ou produtos de um determinado fornecedor, ou um grupo de fornecedores, do grupo 5 até do fornecedor 5 até o 10, o 20, ou até uma cadeia de caracteres. Então, se você optasse, por exemplo, vou pegar tudo que tenha o conjunto de palavras remédio. Então, todo produto que no seu histórico, na sua descrição tenha a palavra remédio, ele aplicaria essa atualização. O que vai estar fazendo nisso aqui? Eu vou marcar que é para refazer os cálculos da venda à vista e o cálculo da venda a prazo. No momento que nós iremos processar, ele vai estar reaplicando todos aqueles índices da calculadora. Se não me falha a memória, nós falamos que a calculadora 2 seria 50% sobre a tabela 1 e a calculadora 3 seria 10% sobre a tabela 2. Então, ele vai estar refazendo todas essas contas. Ok? Também facilita bastante, principalmente quando você resolve mudar uma calculadora. Você tinha anteriormente que a sua calculadora era a 3 era de 1.1, você diz, não, eu quero melhorar, eu vou mudar essa calculadora para 1.15. Bom, fazendo isso, você teria que rodar aquele processo que acabamos de ver, pedindo para que de todo o teu grupo, ou novamente do grupo 10, ele só revise a 3, porque foi essa que mudou. Então, fazendo esse processo, ele vai estar aplicando agora em todos os produtos da tabela 3 com 15% sobre a tabela 2. Para demonstrar esta última opção, incluir uma calculadora no produto, vamos primeiro incluir mais uma calculadora. Então, nós vamos fazer a calculadora 2, novo teste. O destino vai ser também a calculadora, a tabela 2, multiplicado por 2.1 sobre a tabela 1. Só essa aqui vai ter mesmo, certo? A calculadora de todos os produtos do grupo 10 está como sendo a 1. Então vamos pegar apenas um produto para demonstrar. Esse produto faz parte do grupo 10 e aqui na aba de tabela de preços, então tem aqui, é aplicado a calculadora 1, onde o custo é 5,48 multiplicado por 1,5 dá 7,03, o preço da calculadora 1. As informações estavam erradas porque eu havia aplicado a tabela 1, mas não tinha rodado o processo de recálculo. Então agora já fiz esse recálculo. O preço de custo é 5,48, multiplicado por 50% a preço à vista 8,22. E como nós tínhamos mudado do cálculo 3, era de 15%. Fizemos a alteração de 10 para 15, então 15% dá 9,45. Então ela está aqui com a tabela 1. Nós vamos agora rodar essa rotina de incluir uma calculadora no produto. Então nós vamos pedir aqui no grupo 10 que seja modificado para a calculadora 2, que vai ser um novo teste. Então tudo que é do grupo 10, inclusive desse produto que temos aqui abaixo, ele vai ser aplicado a calculadora 2. Vamos rodar o processo. Já aplicou. Vamos atualizar a tela aqui.
Então, veja, a tabela de preço passou para o 2. Não modificou os preços, por quê? Porque eu não rodei a rotina de reajuste por calculadora. Vamos estar pedindo aqui, do grupo 10, vamos pedir para atualizar todas as tabelas. Então, agora já ficou atualizado conforme a calculadora 2 que criamos anteriormente. Essas são as opções que você tem e facilitadores de reajuste de preços da calculadora, digo, da tabela de preço. Temos mais aqui dentro do cadastro de produto, né? Vamos fechar aqui para... Então, na tela de cadastro de produtos, vamos escolher aquele produto que estávamos vendo anteriormente. Se entra com alteração. Na opção tabela de preços, conforme já vimos, que foi aplicado a calculadora 2. E aqui vai estar demonstrando os preços. Você tem a opção de estar colocando aqui uma comissão por tabela de preço. E também você havia a opção aqui no próprio título da tabela de preço de estar colocando uma comissão. Então, são as diversas opções que o DGE dispõe de cálculo de comissão do produto. Então, se você, ao criar esta tabela, dissesse que esses produtos vão ter uma comissão de 10%, tudo que fosse faturado com a tabela 1, aplicaria-se 10%. Também, ele tem a opção de desconto máximo. O desconto máximo que aceitamos que seja dado na tabela 2, por exemplo, seja de 5%. O sistema também parametrizado vai estar respeitando. São as diversas opções que temos. Vamos deixar zerado, né, sem essa informação. Então, os produtos que têm aquela informação, e ao cadastrar um novo, ele traria aquelas comissões ou desconto, extrariam para cada produto. Ou você pode depois aqui estar mencionando, para esse produto, vendendo na tabela 1, a comissão vai ser 0, se vender na tabela 2, a comissão vai ser 5%, se vender na tabela 3, a comissão vai ser 6%. É mais uma opção que o sistema oferece para o cálculo das comissões. Vamos salvar isso. Também temos a opção aqui de altera preços. Você define um grupo inicial, podemos pegar novamente o 10, ou de um intervalo de código, inicial e final, de um fornecedor, de um fabricante, para você estar fazendo a manutenção de uma tabela, como se fosse uma planilha Excel, dando esta mesma agilidade. E, aqui você pode solicitar, se você deseja que mostre a coluna de comissão. Aí, no momento que vai estar processando, vai aparecer o custo e qual que é a comissão desse custo. O preço de venda e a comissão dessa tabela de preço de venda. E assim por diante. Então, você pode dizer o preço e também a comissão. Por exemplo, eu vou estar mudando aqui, que esse preço que é de R$ 7,87, eu quero que mude para R$10 e a comissão dele é de 1%. Nessa outra aqui, vou mudar para 20% e a comissão é de 5%. Após você ter feito toda a manutenção, as alterações que deseja, você clica em atualizar para atualizar a sua tabela de preço e suas comissões. Não deseja mostrar a comissão, você fecha aqui, no momento que você processa, vem só os produtos sem a comissão. E o processo é o mesmo, você vai alterando. Veja bem, os dois que nós alteramos aqui, de 10 e 20, vamos colocar aqui 30, 40, 50, 60, opa, aqui é 50.
ao final, atualiza. Se fizermos um novo processamento, você veja que aqueles preços todos foram alterados. Então isso também traz bastante agilidade para o seu sistema. Bom, com relação à tabela de preço, é isso que temos para explicar. Agradecemos novamente a sua atenção e assista os demais vídeos que estão disponíveis no site da Digram Informática.